Paz do Senhor, povo de Deus. Deus te abençoe muitíssimo aqui nesta manhã, uma manhã bem fria aqui no Rio de Janeiro, né? Eu quero compartilhar com você a poderosa palavra de Deus, como a gente sempre fala, né? Salmo 51, que diz assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga todas as minhas transgressões. Amém? Deixa eu dar aquecida aqui, tomar um cafezinho. Transgressões, né? Muitos dizem que transgressões ou transgressão é você ir além daquilo que você foi chamado para ir. Você fazer além daquilo que você foi chamado para fazer, né? E toda hora eles mudam as coisas. Muda a teologia, muda, cada um tem um entendimento, né? E às vezes a gente fica mesmo dependendo do Senhor. Muitas coisas que eu estudei no seminário há 20 anos atrás, hoje já mudou, mas Deus não muda nem a sua palavra. E transgressão é pecado. Entendendo que pecado é esse tipo de pecado de você ir além do que você tinha que ir, e nós podemos pautar isso ou entender até mesmo pela vida de Davi, que escreveu esse salmo, né? O Davi, nós sabemos que ele foi além. Ele cometeu adultério porque ele queria mais de uma mulher. Naquele tempo era permitido ter várias esposas, você podia ter quantas você podia sustentar. E Davi, ele já tinha muitas esposas, mas ele queria mais, ele queria ir além. Porque infelizmente o adultério é o cara querer mais, por isso que ele nunca se satisfaz quando ele comete um adultério, quando ele tem um relacionamento extraconjugal, quando ele tem duas mulheres, ele quer mais outra e mais outra, porque ele nunca se satisfaz. Porque toda vez que você vai querer ir além, você está ferindo um princípio que Deus criou para o homem. O homem tem um limite, nós somos limitados. E ele deseja uma mulher do seu amigo, chamado Urias, e ele não se controla, ele vê aquela mulher tomando banho, ele faz algumas artimanhas, algumas armadilhas, um troço maligno, e tem aquela mulher. Ela engravida, ele não pode esconder o adultério dele, e aí ele dá um jeito, faz lá uma tramóia para que o marido dela morresse na guerra. Praticamente ele matou Urias. Olha só a consequência maligna da pessoa ir além. Ir além, né? Aí a história é terrível, todo mundo sofreu, porque Davi transgrediu. Depois nós vemos o Davi num outro problema. Ele mais adiante no seu reinado, ele quer fazer um censo. Ele quer saber quantas pessoas ele está governando. Provavelmente o coração dele estava enchendo de vaidade. Olha, quantos estão sob o meu comando? E é interessante que às vezes quando a gente vai encontrar com outro pastor, ele fala: quantas pessoas você tem na igreja? Quer saber quanto é que você manda, em quem você manda. Absurdo isso. E eu acho que o Davi deu isso nele. Deus proibiu ele, falou assim: não conte o povo, eu não quero que você conte o povo, eu não quero que você saiba disso. Ele teimou e contou. Foi brabo. Deus cobrou ele pesadamente porque foi além. E na nossa vida não é diferente. Muitas vezes a gente vai além. Por que todo mundo está devendo? Todo mundo não, boa parte das pessoas estão devendo porque foi além. Foi além do que podia. Nós somos limitados. Qual foi o problema lá no paraíso? O homem e a mulher foram além do que Deus queria que fosse. Isso, muitas vezes, Deus não vai te jogar no lixo por causa disso. Mas você vai sofrer as consequências. É igual quando a gente começa a mexer na casa. O dinheiro é só para pintar uma parede. A gente pinta uma, daqui a pouco fazer o chão. Daqui a pouco, olha, não está combinando com o fogão, aí troca o fogão. Aí, olha, o armário de cozinha não combinou, aí troca também. A gente faz em 10 vezes e a gente é limitado. O que vai acontecer? A gente vai sofrer por ir além do que Deus mandou. É verdade. Até eu, todo mundo sabe, eu falo muito com meus seguidores, a minha idade, eu não ligo de falar isso, né? E tudo faz parte da vida. Eu tenho 60 anos. Então eu estou limitado, irmãos. Tem coisa que eu não posso fazer. Às vezes a pessoa quer fazer ginástica. Faz isso, bota o pé da cabeça, bota não sei o que. Não vou fazer isso.
meus nervos não aguentam. Eu faço caminhada, é o que eu posso fazer. Não faço corrida. Não faço. Eu vou lesar uma perna. Parei de jogar futebol. Por quê? Porque eu estou limitado. Eu jogava futebol. Mas se eu quebro uma perna, se eu quebro um braço, tem um monte de gente aí quebrando tíbia, quebrando fêmur. Eu estou limitado. Então nós temos que aprender a viver na nossa limitação. E nós vivemos num mundo que as pessoas, né? Os motivadores, você pode tudo, você pode tudo. Você não pode tudo, irmão. Nós somos limitados. Olha o Davi no que deu. Eu posso. Tem um pastor que botou na camisa assim, vendeu umas camisas, estava assim, eu posso, eu quero, eu faço. Eu posso, eu quero, eu faço. Está na camisa do pastor assim, não é assim não. Nós temos que viver uma vida na presença de Deus, sabendo quem somos nós. Você sabe quem você é? Você sabe o seu limite de vida? Se você passa do limite, você vai ser infeliz e você vai arrumar problema ainda. É verdade. Eu estou muito limitado. Mas para a minha idade. Tem coisa que eu consigo fazer, tem coisa que eu não faço mais. Por exemplo, eu não posso fazer mais crediário alto, comprar carros caros. Eu não posso fazer isso. Porque eu estou limitado, eu não tenho mais força para trabalhar como antes. Nem filho eu posso gerar mais. Né? Porque eu sou limitado, Deus colocou um limite. Até porque se eu te gerasse filho, como é que eu ia criar? Né? Tem uma série de coisas que fogem da realidade. E as pessoas às vezes não entendem. Nós somos limitados. E aí vira o quê? Pecado de transgressão. Você transgride. Deus falou, a lei é até aqui. Você ultrapassa. A lei é que Deus criou para nós. A lei é para o ser humano. Não é verdade? Então, eu sempre falo, o nosso limite é o céu. Uma hora a gente vai embora dessa vida. Até a nossa vida é limitada. Então, nós temos que procurar viver sem transgredir. Sem transgredir. Viver no nosso limite, na nossa esfera de vida. Eu sempre falo que nós temos que sempre, né? Sou até repetitivo nisso às vezes, né? Diminuir o nosso quintal, que é o que a gente pode cuidar. É o que a gente pode viver, até mesmo na nossa vida espiritual. Outro dia uma pessoa falou, pastor, tem uma igreja que precisa assumir, assume, já tem banco, já tem cadeira, já tem tudo, é só entrar e fazer os cursos. Eu falei, não quero, irmão, não dou conta. Não dou conta, eu dou conta de uma igreja. É verdade, porque eu sei que eu sou limitado, ia ficar uma obra mal feita, ia levantar povo, fazer evangelismo, fazer tudo que nós fizemos aqui, e eu não tenho, irmão, força para isso mais. É verdade. Eu não posso ir além do que Deus colocou na minha vida. Senão eu vou arrumar problema. Né? Vários homens de Deus, eles caíram porque não estavam satisfeitos com o que Deus colocou e foram além. Davi foi um. Deus até manda falar para Davi, você não tinha tantas mulheres, por que você vai pegar do outro? Né? Você já não tem tantas coisas, para que você quer outro? A Bíblia diz que se a gente buscar o reino do céu, todas as coisas a gente vai ter. Então, essa é a minha palavra hoje para nós. Salmo 51. Salmo todo é muito bom, se você puder ler, é legal. Mas o primeiro versículo fala, né, tem misericórdia de mim e apaga as minhas transgressões. Apaga, Deus, o que eu tentei ir além e às vezes nem deu certo, e graças a Deus por isso. Amém? Sou o pastor Evitor, sempre com uma mensagem para você. E segue a gente nas nossas redes, né, no YouTube, no Quai e no TikTok. Todo dia eu tenho uma palavra para você. Você que me segue sabe que a minha palavra ela é sempre mais de 5 minutos, então tem que ter um pouquinho de paciência, né? E eu vou procurar não ir além do que Deus me deu e nem menos também, tá bom? Então, Deus abençoe, muito obrigado por seguir a gente e Deus te abençoe muitíssimo no nome de Jesus, tá? Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, abençoe essa pessoa, abençoa tudo que essa pessoa faz, que seja da sua presença, seja do jeito que o Senhor quer. A nossa vida e a vida de todos entregamos em tuas mãos, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Deus te abençoe.